Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%? Boa noite aí, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aulinha aí, né pessoal? Hoje uma aula aqui muito especial. Hoje a aula é para você que vai encarar, né, essa provinha aí, essa provona aí da Petrobras, né? Hoje a gente vai falar sobre o Sebrasp, né? Queridos, hoje uma aula muito especial aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre uma banca que deixa muita gente com medo, né? Uma banca que deixa muita gente com receio aí, principalmente quando o assunto é língua portuguesa. Nós sabemos que o português, ele reprova, né? É a matéria que mais reprova em concurso público. E quando esse concurso é organizado pelo Sebrasp, que é a nossa banca, esse índice de reprovação ainda fica maior. O Sebrasp é a segunda banca que mais reprova em língua portuguesa, tá? Ela perde para a FGV. A FGV é a banca que mais reprova, tá? Mas o Sebrasp fica em segundo ali. Então a gente tem centenas de bancas, né? E o Sebrasp é uma das que mais reprovam ali. Se você está aqui tentando, né, um curso específico para esta banca, significa dizer que você já tem uma noção disso. Isso é muito importante, porque a maioria dos seus concorrentes não tem essa noção. A maioria dos seus concorrentes já fizeram ali um cursinho ou outro e vão para a prova com aquilo que aprenderam aí em alguns cursinhos que eles fizeram, e provavelmente isso não será suficiente para a aprovação deles, né? Porque a gente sabe que para o Sebrasp você precisa ter uma dedicação um pouco maior, uma dedicação mais exclusiva, tá? Para essa banca, tudo bem? Então, queridos, eu espero que todos vocês aí estejam bem preparados e animados. Uma boa noite aí para todo mundo. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, tá? E vamos começar a resolver essa provinha aqui que caiu, né, em 2023, e vamos ver se você está fera aí com essa prova, né? Ele te dá um textinho, né? E aí, pessoal, essa prova aqui, ela trouxe aqui 5 questões sobre o texto e depois questões gramaticais, mais 5 questões gramaticais aqui. E aí a gente vai fazer uma por uma. Primeiramente, vamos ler o texto. Não é um texto difícil de ser interpretado, um texto bem claro, né? Um texto bem tranquilo aqui. E eu vou ler esse texto aqui com vocês. Veja bem, Vou entrar um pouquinho ali daqui que vai ficar mais gostosinho, né? Ó, até você terminar de ler este parágrafo, mais um acidente de trabalho será notificado no Brasil. Ou seja, o tema vai ser acidente de trabalho no nosso país, né? Então, até você terminar de ler este parágrafo, mais um acidente de trabalho será notificado no Brasil. Em menos de 4 horas, mais uma pessoa morrerá em decorrência de um desses acidentes. Então, você vê que uma pessoa leva menos de 4 horas para morrer em decorrência de um acidente de trabalho. Segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, que consideram apenas registros envolvendo pessoas com carteira assinada. Ou seja, esses dados consideram apenas registros de pessoas com carteira assinada. Então, na verdade, são bem mais acidentes de trabalho, né? Os acidentes e as mortes no Brasil cresceram nos últimos 2 anos. Ou seja, só considerando as pessoas com carteira assinada. E quem é autônomo ou quem não tem carteira assinada? Então, esse número é maior, pode ter certeza. Vamos lá. Em 2020, foram 446.881 acidentes de trabalho notificados. Em 2021, o número subiu 37%, alcançando 612.000
920 notificações. Em 2020, 1.866 pessoas morreram nessas ocorrências. No último ano, foram 2.538 mortes, um aumento de 36%. Interessante, né? Na avaliação do ministro Alberto Balazeiro, as situações de precarização do trabalho tendem a gerar mais acidentes. E estudos mostram que trabalhadores terceirizados estão mais suscetíveis a condições de risco e à falta de políticas adequadas de prevenção. Além disso, situações de crise levam empregadores a inadvertidamente esquecer ou não investir em medidas de proteção coletiva e eliminação de riscos, assinala. Ou seja, a empresa ali está meio quebrada e esses empregadores, sem ser advertidos ali, né, inadvertidamente, sem serem advertidos, eles acabam esquecendo ou simplesmente não investindo nessas medidas de proteção. Vou sair da frente aqui para você ler o texto. Beleza. E ele diz aqui, por ano, os acidentes de trabalho representam perdas financeiras na média de 13 bilhões. O montante considera valores pagos pelo INSS em benefícios de natureza acidentária. Além disso, mais de 46 mil dias de trabalho são perdidos, contabilizando-se todos aqueles em que as pessoas não trabalharam em razão de afastamentos previdenciários acidentários. Ou seja, todo mundo sai perdendo, né? Então, vamos lá. Vamos tentar ver as questões aqui do nosso textinho. Texto tranquilo de ser lido, né? Não é difícil, tá? E aí, vamos lá. Questão 1 diz o seguinte. A afirmação inicial do texto evidencia a alta incidência de acidentes de trabalho no Brasil. Ou seja, esses acidentes de trabalho acontecem com frequência, né? Então, a afirmação inicial do texto. A afirmação inicial diz que até você terminar de ler esse parágrafo, mais um acidente de trabalho será notificado. Olha só como a coisa é muito frequente. E se você levar 4 horas para ler esse parágrafo, uma pessoa vai ter morrido, né? Porque ele fala logo ali 4 horas. Em menos de 4 horas, mais uma pessoa morrerá. Ou seja, os acidentes acontecem com muita frequência, assim, de 10 em 10 minutos. Até menos. Você termina de ler esse parágrafo em 2 minutos. E aí as pessoas estão se acidentando nesse tempo, né? E basicamente ali, né, em menos de 4 horas, com acidentes fatais, né? Então, queridos, a afirmação inicial do texto evidencia que esses acidentes ocorrem com uma incidência bem alta, né? Bem frequente, ali em menos de 2 minutos, provavelmente, né? Até você terminar a prova, certamente uma pessoa terá perdido a vida trabalhando, né? Então, queridos, isso tem gabarito certo, né? Gabarito certinho ali, sem nenhum mistério, tá? Questão 2 ali, que diz o seguinte. Segundo as informações do texto, na contabilização dos dados apresentados pela Smart Lab eu nem cheguei ali, mas essa aqui, né? Aí ele disse aqui que, segundo informações do texto, na contabilização dos dados apresentados pela Smart Lab, foram considerados os diferentes tipos de relação trabalhistas. Opa! Eu vou voltar no texto para ver. Mas eu acho que vai ser errado. Porque o que ele disse aqui? Que foram considerados os diferentes tipos de relação trabalhistas. E nós lemos isso, ou seja, realmente o oposto disso. Ó, que consideram apenas registros envolvendo pessoas de carteira assinada. E as pessoas que não têm carteira assinada? E os jovens aprendizes? Ou seja, pessoas que não tiveram ali a carteira assinada. Ali não. Então não são os diferentes tipos de relação trabalhistas. Pelo contrário,
Só aquela relação trabalhista que tem a carteira assinada. Os outros não foram contabilizados ali. Então, esse gabarito está muito errado. Certo? Beleza? Então, cuidado, tá, pessoal? Questão bem tranquila aqui, tá? Isso aqui é uma provinha de nível médio do Sebrasp. Por enquanto, 2 questões que não são questões difíceis, né? 2 questões bem tranquilas que dava para você fazer ali com toda facilidade, tá? Olha 3. Os dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho confirmam a gravidade do problema dos acidentes de trabalho no Brasil e revelam um aumento de caso nos últimos anos. Bom, parece que vai ser certo, né, o gabarito. Porque foi exatamente isso que nós lemos ali. Os dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho confirmam a gravidade do problema dos acidentes de trabalho no Brasil e revelam um aumento de casos. Olha só. Observatório de Segurança e Saúde, esse lado, considera apenas diz, os acidentes e as mortes no Brasil cresceram nos últimos 2 anos. Ó. 2020 foram 400 e poucos mil, e 2021 subiu 37%, né? Então, realmente houve ali um crescimento. Então, esses dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho confirmam a gravidade do problema dos acidentes de trabalho e revelam um aumento de casos nos últimos anos. Não tenha dúvida de que o gabarito é certo, mais uma vez, beleza? Então, a 3 ali, mais uma vez não, né? A segunda foi errada. A 3 ali, gabarito certo, sem nenhuma dúvida, né, pessoal? Questão tranquila ali, questão fácil. Você certamente vai, se fizer com atenção, se fizer bonitinho, vai acertar, tá, pessoal? Por enquanto, não muito difícil. Número 4. Depreende-se da leitura... Aqui já é o seguinte. Queridos, quando o Sebrasp usar essa expressão aqui, depreende-se, bem cuidado, bem-tende-se ou infere-se. Quando o Sebrasp usar essas 3 formas verbais ali, subentende-se, infere-se, depreende-se da leitura do texto, é porque você estará diante de uma questão de interpretação textual. Ué, Léo, então quer dizer que as outras questões que nós fizemos não são questões de interpretação? Não. Estas questões aqui são questões de compreensão textual. Qual é a diferença entre compreensão textual e interpretação textual? Queridos, a compreensão, a gente sabe que a resposta, a gente sabe que é uma questão de compreensão, porque a resposta está no texto. Ou seja, está tudo lá no nosso texto. É só você ler e achar a resposta. Vai estar tudo lá. Tudo bem? Tudo no nosso texto. Agora, a questão de interpretação, não. Na questão de interpretação, a resposta não vai estar no texto. A resposta vai estar nas entrelinhas. Ou seja, a resposta, quando é uma questão de interpretação, você vai ter uma resposta que está além do texto. Ou seja, você vai ter que subentender daquilo que está escrito qual é a resposta correta. Beleza? Então você vai ter que subentender ali. Vamos procurar isso no texto. Então ali depreende-se da leitura do texto que os acidentes de trabalho causam prejuízo tanto aos trabalhadores quanto aos empregadores e ao Estado. Ou seja, você vai ter que subentender isso. Vamos lá, vamos ler. Eu acho que eu vi isso aqui no finalzinho, ó. Vou sair da frente aqui que é para você ler com mais
clareza. Veja, olha aqui. Por ano, os acidentes de trabalho representam perdas financeiras na média de 13 bilhões. O montante considera valores pagos pelo INSS em benefícios da natureza acidentária. Ou seja, o Estado perde. Além disso, mais de 46 mil dias de trabalho são perdidos, contabilizando todos aqueles que as pessoas não trabalharam em razão de afastamento previdenciários acidentários. Queridos, é o seguinte, todo mundo sai perdendo. Porque se você é empresário e você tem um funcionário que foi afastado por um motivo de doença, cara, você, se esse funcionário, se eu não me engano, né, aí eu não sei direito, mas acho que se ele ficar mais de 15 dias afastados direto ali, ele vai pro INSS. Mas esses 15 dias você pagou. Você tem que pagar para ele. Então perde você, perde o Estado e também perde o trabalhador. Vamos supor que o trabalhador, ele ganha ali o salário mais a comissão. Você, quando ele se afasta, você só vai dar o salário para ele. A comissão não. Então ele perde. Isso se ele tiver a carteira assinada. Porque se não tiver a carteira assinada, trabalhar meio que freelance ali, só ele sai perdendo. E depois de um tempo o INSS. Então, todo mundo perde quando há um afastamento de trabalho. Todo mundo sai perdendo. Então, queridos, depreende-se da leitura do texto que os acidentes de trabalho causam prejuízo para todo mundo. Queridos, cuidado. Quando existe uma questão de interpretação, tá? Você pode ou você deve ler as entrelinhas, buscar o seu conhecimento de mundo, ter um entendimento maior sobre aquilo ali. Você tem que pensar fora da caixa, além do que está no texto. Isso quando a questão vier com aqueles enunciados ali, infere-se, subentende-se, depreende-se. Agora, cuidado, porque se a questão for de compreensão, como são as outras aqui, aí você não pode fazer isso não, tá? Você não tem que colocar o seu conhecimento no texto se as questões forem questões de compreensão textual. Porque a compreensão, ela tem a resposta no texto. Então, quem tem que responder para você é o texto, tá? Então, número 5 ali. Então, número 4, gabarito certo. Vamos ver o número 5. Ó, agora, olha só que interessante. Olha a diferença da número 4. A número 4, você teve que imaginar fora da caixinha. Você teve que subentender. Ir além do texto. Agora, a número 5, já você não vai poder fazer isso. De acordo com o texto. Isso aqui é uma questão de compreensão textual. E a questão de compreensão textual só vale o que está no texto. E aí, com essas questões de compreensão textual, você precisa ter muito cuidado com a extrapolação. O que é isso, professor? O que seria uma extrapolação? O que seria você extrapolar o texto? Queridos, seria você colocar uma resposta ali que na sua cabeça está correta, mas que talvez o texto não tenha dito nada daquilo. Quando a questão é de compreensão, só vale o que está no texto. Se não tiver no texto, não é verdade. Porque olha só o que ele disse na questão 5. As más condições de trabalho são a principal causa dos acidentes de trabalho no Brasil. Aí o que você fala? Pô, gabarito certo, né? As más condições de trabalho são a principal causa. Só que você esquece que a questão fala de acordo com o texto.
Então, se você acha, ou se você tem certeza de que realmente as más condições são a principal causa de acidente, isso não tem a menor relevância. Você pode ter a certeza absoluta disso, que isso não terá a menor relevância na resposta, porque vale o que está no texto. Vamos ver se o texto fala isso. Se o texto não falar isso, é verdade. Olha o que ele diz. Na avaliação do ministro Alberto Balazeiro, as situações de precarização do trabalho tendem a gerar mais acidentes. Quando eu falo que tende a gerar mais acidente, eu quero dizer para você que essa situação tende a agravar. Muitos acidentes acontecem por vários motivos e esse é um motivo que causa outros acidentes, ainda mais acidentes. E estudos mostram que trabalhadores terceirizados estão mais suscetíveis a condições de risco e falta de políticas adequadas. Além disso, situações de crise levam empregadores a inadvertidamente esquecer ou não investir em medidas de proteção coletiva e eliminação de riscos. Queridos, por mais que na nossa cabeça as más condições de trabalho, talvez na sua cabeça seja a principal causa de acidente, o gabarito aqui é errado. Cuidado com a extrapolação. O texto não disse aquilo ali. Queridos, você só pode marcar algo que o texto não disse se você puder ler nas entrelinhas, se você puder subentender, ou seja, se for uma questão de interpretação, como é a questão 4. Se for uma questão de compreensão textual, você não pode ir além do que está no texto. Só vale o que está no texto. Tudo bem? Não pode ir além, tá? Muito cuidado, muita calma nessa hora e pode marcar que o gabarito da 5 é errado, porque houve, se você marcou certo, a extrapolação do texto. Extrapolar é quando você coloca uma opção, isso já acontece, isso já aconteceu com todos os concurseiros. Todo mundo que faz concurso já passou por isso. Você marca uma opção certa. Você marca uma opção que fala, pô, não é possível, essa eu gabaritei, essa aqui é mole, já vou para outra. Quando sai o gabarito, você errou. Se a questão for de interpretação de texto, provavelmente você errou porque... Interpretação não, né? De compreensão, uma questão que trabalha sobre o texto. Provavelmente você errou por conta da extrapolação do texto. Ele coloca uma opção que parece estar corretíssima. Parece realmente ali que as más condições de trabalho, né, são a principal causa dos acidentes. Pô, na nossa cabeça, certamente a maioria dos acidentes acontece por conta das más condições de trabalho. Pô, isso é óbvio. Mas, gente, pode ser óbvio, de acordo com o que está aqui, ó, na minha cabeça. O texto não falou. Se o texto não falou, não tem nada de óbvio. Se o texto não falou, não é verdade. Beleza? Marque errado. Cuidado com isso, tá? E agora, né, vamos começar as questões mais legais, né? Que são as questões de aspectos mais linguísticos envolvendo a gramática desse texto. Vamos lá? Questão 6. No primeiro período do texto, o emprego do pronome você é um recurso de linguagem utilizado pela autora para se aproximar do leitor, com o objetivo de chamar a sua atenção para o fato apresentado. Queridos, vou voltar a ler o texto, mas provavelmente, e você já tem que saber isso, provavelmente o gabarito vai ser certo. Porque qual é a intenção de um autor do texto quando ele usa a palavra você dentro desse texto? A intenção dele é realmente se aproximar. Ó, você precisa estudar mais. A intenção disso, quando você lê um trecho desse, é que o autor está falando diretamente com o leitor dele, certo? Então, isso é um recurso linguístico utilizado para se aproximar desse leitor. E provavelmente o objetivo dele vai ser chamar a atenção para o fato apresentado, que é o fato, né, de muita gente acabar se acidentando no trabalho. Então, até você, tá aqui, ó. Até você
terminar de ler este parágrafo, mais um acidente de trabalho será notificado no Brasil. Queridos, pode marcar sem medo, tá? E sem vergonha, que o gabarito vai ser certo, tá, pessoal? Gabarito certo ali, questão muito tranquila também. Gabarito certo ali na questão 6, tá? Questão 7. No último período do primeiro parágrafo, olha que questão legal. No último período do primeiro parágrafo, a expressão nessas ocorrências retoma por coesão o termo notificações mencionado no parágrafo anterior. No parágrafo não, no período anterior. No último período do primeiro parágrafo. Pessoal, o período é até o ponto, tá? Então, até o primeiro ponto aqui, temos o primeiro período. Vou separar aqui com um azul, tá? Ó, primeiro período, até o primeiro ponto. Segundo período, até o segundo ponto. Terceiro período, até o terceiro ponto. Quarto período, até aqui. Último período é este aqui. E ele quer que você diga algo sobre nessas ocorrências. Ele disse que o termo nessas ocorrências se refere a notificações. Vamos ver. Está aqui notificações, que ele disse que está no período anterior, né? Vamos lá. Em 2020, vou começar a ler lá do início, tá? Em 2020, foram 446 mil e poucas aí acidentes de trabalho notificados. Em 2021, o número subiu 37%, alcançando 612.920 notificações. Em 2020, 1.866 pessoas morreram nessas ocorrências. No ano passado, queridos, preste atenção, o gabarito vai ser errado. Esse notificações aqui está falando sobre o ano de 2021. Em 2021, o número subiu, alcançando mais de 600 mil notificações. Aqui nessas ocorrências se refere ao ano de 2020. Nessas ocorrências, 1.800 e poucas pessoas morreram nessas ocorrências, entendeu? Então, em 2020. Então, não tem como me referir em 2020 nessas ocorrências a notificações, porque é maluquice. A pessoa morreu em 2020 e o acidente aconteceu em 2021, pô. Não faz sentido, entendeu? A pessoa sofreu um acidente em 2021, mas morreu em 2020. Que é isso? A pessoa ressuscitou, sofreu um acidente para morrer de novo? Não, tá? De jeito nenhum, tá, pessoal? Gabarito errado, totalmente errado. Questão fácil também. Tranquila, questão 8, vamos ver. O sentido original e a correção gramatical do último período do texto seriam assim preservados se o trecho, além disso, mais de 46 mil dias de trabalho são perdidos, fosse assim reescrito: perde-se mais de 46 mil dias de trabalho. Queridos, preste atenção. Quem é concurseiro raiz mesmo já viu que está errado. Questão de concordância. Queridos, é o seguinte. Por quê? Vamos lá. Perde-se mais de 46 mil dias de trabalho. Perde-se mais de 46 mil dias de trabalho. Olha só que questão, para quem estudou, é uma questão
relativamente tranquila. Ah, Léo, por quê? Queridos, primeira coisa, perder é o nosso verbo transitivo direto. Professor, o que é um verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto, pessoal, eu vou até perder um tempinho nessa questão aqui que vai valer muito a pena. Queridos, isso aqui cai muito nas provas do Sebrae, mas cai muito, tá? Queridos, um verbo transitivo direto é aquele verbo que vai exigir um complemento sem preposição. Ora, quem perde, perde alguma coisa. Perdi minha paciência, perdi dinheiro, perdi, sei lá, qualquer coisa. Quem perde, perde alguma coisa. Então é um verbo que exige um complemento sem preposição, certo? Esse é um verbo transitivo direto. E aí, pessoal, é o seguinte. Toda vez que você encontrar este verbo transitivo direto, pode ser qualquer um, seguido desse Czinho aqui, esse C provavelmente será classificado com o que a gente chama de partícula apassivadora. Ou pronome apassivador. A gente chama de PA. Partícula apassivadora ou pronome apassivador. O que essa partícula apassivadora ou pronome apassivador juntamente com esse verbo fazem ali? Queridos, é como se eu dissesse assim, como está no enunciado. Mais de 46 mil dias de trabalho são perdidos. Verbo transitivo direto mais partícula C, essa partícula C, se for realmente a partícula apassivadora, vai formar o que a gente chama de voz passiva sintética. E, queridos, a voz passiva sintética, ela apresenta aquele termo que foi perdido ali, mais de 46 mil dias de trabalho, como o nosso sujeito. Pois é, pessoal, grava isso. Quando se tem uma voz passiva sintética, você terá um verbo transitivo direto, mas você não vai ter um objeto direto. Queridos, o único lugar em que você vai ter um verbo transitivo direto e não vai ter um objeto direto é na voz passiva. A voz passiva é o único lugar em que você vai encontrar um verbo transitivo direto e você não vai encontrar o objeto direto. Por quê? Porque aquilo que é objeto direto, o que você pensava ser um objeto direto, na verdade é o sujeito. Tá entendendo? Então, você se lembra da regra básica de concordância verbal? Qual é a regra básica de concordância verbal? Vou botar até de azul aqui. O verbo concorda com o sujeito. Ora, o sujeito ali está no plural, mais de 46 mil dias de trabalho. Então, o verbo deveria estar no plural também. Então, o correto seria perdem-se mais de 46 mil dias de trabalho. Perdem-se mais de 46 mil dias de trabalho. Beleza? Então, ali, pessoal, mais de 46 mil dias de trabalho são perdidos. Perdem-se mais de 46 mil dias de trabalho. Mais de 46 mil dias de trabalho são perdidos. Beleza? Então você precisa ter muito cuidado, muita atenção com isso, tá? Porque isso aqui não é fácil, é complicado e a gente vai até treinar mais um pouquinho. Vamos lá, olha só, Deixa eu ver, acho que tem um slide em branco aqui. Perfeito. Olha só, se eu falasse assim para você, ó. SUS vou colocar errado.
suspendeu-se 2 concursos. Anulou-se 3 questões. Aluga-se casas e vende-se apartamentos. Será que estas frases estão corretas? Concurseiro malandro, presta atenção no que eu vou falar aqui para você, tá? Se é concurseiro, você já tem que começar a entender o seguinte. Tá fazendo a prova. Chegou lá. Viu verbo com a partícula ser. 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 A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. É possível que você tenha uma voz passiva sintética. E eu quero que você entenda que toda voz passiva sintética, que é formada por esse ser, que a gente classifica como partícula passivadora, toda voz passiva sintética, pode ser transformada em voz passiva analítica. Toda voz passiva sintética pode ser transformada em uma voz passiva analítica. Então, quando eu digo suspendeu-se os 2 concursos, eu posso dizer que 2 concursos foram suspensos. Ou seja, você conseguiu fazer a transposição de voz passiva sintética para a voz passiva analítica. E aí você vai analisar o seguinte: quem é que foram suspensos? 2 concursos. 2 concursos é o nosso sujeito. Agora olha para mim aqui. Cara, passar de voz passiva sintética para voz passiva analítica é a coisa mais fácil do mundo. Vamos fazer aqui rapidinho. Pescam-se dourados. Dourados são pescados. Arrumou-se a casa. A casa foi arrumada. Encheu-se a garrafa. A garrafa foi enchida. Diz-se a verdade. A verdade é dita. Alugam-se galpões. Galpões são alugados. Gravou-se a aula. A aula foi gravada. Então você consegue fazer essa transposição com muita facilidade. Não vem com essa não que é difícil, que não é não. Para com essa palhaçada de tudo é difícil. Porra, difícil é ficar a vida inteira tendo que puxar o saco de chefe para não ser mandado embora. Isso aqui é difícil. Entendeu? Não vem com essa palhaçada de difícil nada. Aprende. Coisa mole. Aluga-se galpões. Galpões são alugados. Ah, eu não consigo. Consegue. Eu, hein? Palhaçada? Não consegue o quê? Eu, hein? Consegue coisa muito pior. Consegue coisa mais difícil? Pô. Para com essa coisa. Ah, o português é difícil, o português é... Estuda, pô. Eu, hein? Nunca estudou português. Vem ficar falando que português é difícil? Eu, hein? Se você pega isso aqui, estuda isso aqui pra caramba. Assiste a aula lá dentro do nosso treinamento, lá do nosso treinamento completo. Assiste a aula de concordância, assiste a aula de sujeito, assiste a aula de vozes verbais. Faz 150 questões sobre isso aqui e continua errando pra caramba. Aí você fala, porra, é difícil. Eu nunca estudou. Vem botar na cabeça que é difícil? Para com essa palhaçada, entendeu? Ah, difícil. Difícil é nada. Eu, hein? Difícil. Difícil é consertar Peugeot quebrado. Entendeu?
Vai ser mecânico, então, vai ver se é fácil. Entende? Vai consertar uma maré, né? Todo ferrado lá, todo quebrado. Né? Isso é difícil, pô. Português. Hein? Suspendeu-se a prova. A prova foi suspensa. Acabou. Comprou-se um guarda-roupa. Um guarda-roupa foi comprado. Conserta-se bicicleta. A bicicleta é consertada. Você consegue passar para a voz passiva. E aí o negócio é o seguinte. Queridos, você passou para a voz passiva analítica aqui, tá vendo? 2 concursos foram suspensos. Queridos, o mesmo sujeito da voz passiva analítica vai ser o sujeito da voz passiva sintética. O mesmo. Se na voz passiva analítica 2 concursos é o sujeito, na voz passiva sintética 2 concursos também tem que ser o sujeito. E aí você já percebe que a frase está errada. Não pode ser suspendeu-se 2 concursos, mas sim suspenderam-se 2 concursos, por conta da regra básica de concordância verbal. O verbo precisa concordar com o sujeito no plural, verbo no plural. Anulou-se 3 questões. Passa para a voz passiva analítica. 3 questões foram anuladas. Quem é que foram anuladas? 3 questões. 3 questões é o sujeito. O mesmo sujeito da voz passiva analítica é o da voz passiva sintética. Então aqui, 3 questões também é o sujeito. Então a frase está errada. Não é anulou-se. Anularam-se 3 questões. Tem que estar no plural. Aluga-se casas. Vamos colocar na voz passiva analítica. Casas são alugadas. E aí, queridos? Quem é que são alugadas? Casas. Casas é o sujeito. E aí, se casas aqui é o sujeito, o verbo está errado. Porque o sujeito está no plural, o verbo também deveria estar no plural. E aí você já percebeu que aqui também, né? Não é vende-se apartamento, é vendem-se apartamentos, porque apartamentos são vendidos. Mesma coisa, tá? Apartamentos são vendidos. Quem é que são vendidos? Apartamentos é o nosso sujeito e é o mesmo. Esse ser, pessoal, na voz passiva sintética sempre vai ser classificado como partícula apassivadora ou pronome apassivador. Tudo bem? Sempre uma partícula passivadora ou um pronome apassivador, tá? Gabarito ali é que todos os verbos que eu coloquei anteriormente estavam errados. Porque o correto é você dizer suspenderam-se 2 concursos, anularam-se 3 questões, alugam-se casas, vendem-se apartamentos e na questão que a gente fez, né? Aqui, perdem-se mais de 46 mil dias de trabalho. Porque mais de 46 mil dias de trabalho são perdidos. Gabarito errado ali, tá? Questão 9. No primeiro período do segundo parágrafo, o emprego do acento indicativo de crase em A condições manteria a correção gramatical do texto e garantiria o paralelismo sintático do período em face do segmento à falta de políticas adequadas. Queridos, vai ser errado o gabarito, mas vamos voltar lá no texto. No primeiro período do segundo parágrafo. Suscetíveis a condições de riscos. Queridos, por que eu não posso colocar a crase ali? Pode marcar sem medo, tá, pessoal? Repare que esse A aqui,
Ele é uma palavrinha, o azinho está no singular, tá? E ele está seguido de condições, que é uma palavra que está no plural, tudo bem? Pode gravar, grava aí. Queridos, a no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Certamente você já me ouviu falar isso. Eu não posso colocar a crase ali de jeito nenhum. Pode marcar sem medo de ser feliz, que o gabarito está errado. Ele falou que manteria a correção gramatical. Claro que não, gabarito errado. E o que ele colocou depois ali só encheu linguiça. Gabarito errado. Não posso colocar a crase ali. Número 10. No segundo período do segundo parágrafo, o termo inadvertidamente é empregado com o sentido de desavisadamente. Pessoal, inadvertidamente é quem não foi advertido. Ou seja, quem não foi avisado. Ele faz isso sem advertência, sem aviso. Inadvertidamente. Além disso, situações de crise levam empregadores a, sem serem avisados, desavisadamente, inadvertidamente, esquecer ou não investir. Pessoal, certo, gabarito certo. Questão 10 aqui. Gabarito certo. Sem ser advertido, sem ser avisado. Cuidado que é divertido, né, pessoal? Naquele sentido ali, é sentido de inadvertidamente, sem ser avisado, né? Sem ser avisado sobre todos os riscos e tudo mais. Tá vendo como é possível gabaritar o Sebrasp? Só que você precisa entender como que a banca pensa. Nas questões de compreensão, nas questões de qual é a diferença de compreensão e interpretação, treinar bastantes questões na banca. Queridos, aqui nós temos um treinamento com mais de 600 questões do Sebrasp minuciosamente comentadas. Cara, você fez 10 questões, você acha que você já aprendeu? Imagine se você fizer 600. Fora o nosso treinamento com toda a teoria, tá? Fale com a equipe e não deixe de participar do nosso treinamento completo aí para a Petrobras, tá? É um treinamento que serve tanto para quem está começando agora, porque tem a teoria do básico ao avançado, com cada tópico do seu edital, quanto para quem já está fera. Para quem já está só querendo treinar por questões, são mais de 600 questões resolvidas, tá? Fiquem com Deus, pessoal. Tamo junto. Um forte abraço. Que Deus abençoe a vida e a trajetória de vocês. Conte conosco. Quem puder, me adicione lá no Instagram, né? Vou botar aqui meu Instagram só para vocês me adicionarem lá. É prof_Leonardo Martins. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida e a trajetória de vocês e que no final vai dar tudo certo. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.